Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Avaí, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético venceu o Avaí pelo Campeonato Brasileiro da Série B e nesse vídeo eu quero trazer para vocês a minha análise sobre esse triunfo rubro-negro. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência, muito bom ter você por aqui. Saiba que é especial para nós termos você aqui em nosso canal. Vamos então trazer aqui essa análise dessa vitória do Atlético 2-1 sobre o Avaí no estádio Antônio Ascioli. Vamos começar com os principais números do jogo. Aí está a posse de bola, o Atlético teve principalmente até por conta do jogador expulso do Avaí, né? O Atlético teve uma posse de bola muito maior, 71 a 29%. Finalizações, olha a diferença também. O Atlético com 24 finalizações, 9 corretas. O Avaí com apenas 4 finalizações, uma no gol, só a bola do gol, né? A precisão nos passes, 87% para o Atlético, 69% para o Avaí. O Avaí teve que rifar mais a bola, né? Por isso que tem esse número menor. Cruzamentos, o Atlético fez 29, o Avaí fez 6. Os lançamentos, 53 do Atlético, 50 do Avaí. Desarmes, 10 do Atlético, 20 do Avaí, um número muito alto de desarmes que o Atlético sofreu, né? E os escanteios, 5-1 para a equipe do Atlético. Agora vamos conferir o time que entrou em campo e também as substituições feitas pelo técnico Rafael Lacerda. Tá aí na tela para você o Paulo Vitor no gol, né? Dudu na direita, que deu lugar ao Kelvin, o Tito, Adriano e Guilherme Romão, que tomou cartão amarelo, né? Ronald, Luizão, depois Danielzinho e Robert, depois Hadley. Lá na frente o Martinez, depois o Maranhão, o Lelê, autor dos 2 gols do Atlético, e o Yuri, que deu lugar ao Jean Dias. No Atlético tomaram cartão Romão, Luizão, Hadley, Robert, e os gols foram todos 2, como eu citei, do Lelê. Então essa aí é a formação do Atlético. O Atlético que outra vez mudou o seu esquema tático, saudou 3-5-2 para um 4-3-3. E eu gostei do Atlético desde o início, sabe? Só que assim, o meu nível do gostar foi subindo com o Atlético. Ele começa o jogo, para mim, tendo mais domínio do que o Avaí, jogando um pouquinho mais do que o Avaí, principalmente se fazendo presente no campo ofensivo, mas aí acabou saindo o gol do Avaí, né? Claro que um gol, quando você toma, é sempre um complicador, né? Não tem como ser diferente. Aquele gol era 27 minutos, né? Quando o Avaí faz o 1-0. Mas o Atlético não sentiu o gol, né? Permaneceu jogando. Aí eu acho que o Atlético foi melhorar depois do gol, aos 34, numa jogada do Romão pela esquerda, ele cruza a bola ajeitada no segundo pau e o Lelê aparece para empatar o jogo. O Atlético seguiu em cima e o Avaí perdeu o zagueiro Jonathan Costa, né, o expulso. Ele foi expulso aos 42, né, 42 minutos do primeiro tempo. Aí a coisa se pavimentou para a equipe do Atlético virar o jogo. Veio o segundo tempo e o Atlético jogando muito em cima, pressionando demais, finalizando o tempo inteiro contra o gol do Avaí. Né? A gente observava que o gol era uma questão de tempo, a não ser que o Atlético cometesse uma falha muito grande, tomasse o segundo gol. Mas o Atlético tinha um jogo completamente dominado, jogava dentro do campo do Avaí, que não tinha contra-ataque. Então, um Atlético soberano nesse segundo tempo. Depois de muito insistir, né, acabou chegando ao gol outra vez com o Lelê. E mais uma jogada que nasceu do Romão, né? Ele participou do primeiro e participou também do segundo. Dessa vez o Romão já cruzou aí na cabeça do Lelê, que ali era por volta de 35, 36, né? Quando o Atlético faz o gol, e um gol merecido, né? Depois disso o Atlético ainda provocou mais algumas defesas do goleiro do Avaí, mas sacramentou a vitória
pelo placar de 2-1. Fiz aqui um resumo do jogo para vocês, né? Mas gostei muito da postura do Atlético e principalmente de não sentir o gol. O Atlético reagiu muito bem ao gol. O Avaí tem um bom time, né? Não é um time ruim, pelo contrário, é um time que não está ali encostado no G4, mas ele vem sempre naquela posição ali nas primeiras colocações, né? E o Atlético conseguiu se sobrepor a esse adversário mesmo quando estava 11 contra 11. E tem time que às vezes ele fica 11 contra 10 e não consegue jogar. O Atlético conseguiu ser melhor que o Avaí no 11 contra 11. E quando ficou o 11 contra 10, o Atlético foi muito melhor do que o Avaí. Então ele tirou proveito, né, dessa expulsão do Avaí. Não é aquela expulsão que às vezes o árbitro faz, todo mundo fica esperando que o time vai crescer e ele não cresce. Não, o Atlético conseguiu crescer, conseguiu ser ainda mais contundente quando estava no 11 contra 10. Sem dúvida esse é um fator positivo. E outra, né, a gente vê no Atlético com disposição. Mesmo estando ali nessa metade da tabela, sem muitas possibilidades de acesso, sem praticamente risco de rebaixamento, você ainda vê um Atlético ligado, brigando, disputando. Achei realmente bacana o comportamento aí dos jogadores rubro-negros. Destaco aqui para mim o Ronald, outro bom jogo do Ronald. O Guilherme Romão, não poderia sem falar dele, é claro, e principalmente o Lelê, né? Teve muita presença nos dois gols. O primeiro por acreditar na jogada, o segundo uma finalização em que ele fez uma melhor leitura do lance do que o defensor, cabeceou ali no ângulo do goleiro. E são jogadores assim que foram decisivos. Aí você teve o Yuri, né? O Yuri também bem no jogo, né? Corajoso, indo para cima do adversário, finalizando muito contra o gol adversário. Foram os jogadores assim que eu mais gostei na equipe rubro-negra nessa vitória sobre o Avaí pelo placar de 2-1. Então, a questão do gol, né? Até que o Marcos Vinícius chuta de muito longe, né, e faz o gol no Paulo Vitor, que eu falei dos pontos positivos, né. Ali eu divido, né. Eu acho que o jogador do Avaí foi muito esperto e feliz. Ele até falou que o Avaí já tinha estudado, que ele jogava um pouco adiantado. Então ele foi esperto por ver isso e muito feliz na finalização, né. Já o Paulo Vitor realmente ele deu uma mancada, né. Ele deu uma pequena vacilada, vamos dizer assim, de estar um pouco adiantado e não ler o que o jogador pretendia fazer e levou azar, né? Você também tem essa situação, o cara acertar um chute daquele não é fácil. Me lembrei do gol do Ronaldinho, né, na Copa de 2002 contra a Inglaterra. Ele faz um gol daquele, mais ou menos daquela região, só que no caso dele foi uma falta, né? Então ele cobrou a falta e fez gol. Dessa vez o Marcos Vinícius fez com a bola rolando. Mas sem dúvida, um grande triunfo atleticano no estádio Antônio Ascioli. Essas aí as minhas impressões e também um pouco aí do que eu gostei na equipe atleticana. Tudo bem? E você, torcedor? Você gostou? Quais jogadores você gostou para você? O jogo era aquele que você esperava? Deixe a sua manifestação. É sempre muito bom falar de futebol com cada um de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.